Fala comigo, tropa. Palpite para esse dia 12 de fevereiro de 2023, o nosso Domingol. Dá aquela moral, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Grupo gratuito Telegram aqui no YouTube, no primeiro comentário fixado, e para quem tá no TikTok, aqui no meu perfil do TikTok. Sem mais, vamos começar. Puxa a vinheta. Bom, tropa, voltando a falar aqui do meu grupo totalmente gratuito no Telegram. Eu também tenho um grupo VIP, mas vem no meu grupo gratuito primeiro, vem para você dar uma olhada como é que funciona as coisas, para depois você comprar uma coisinha que está na faixa e vai te ajudar muito no trade esportivo. Vamos começar lá na Holanda, 8h15 da manhã, Sparta Rotterdam contra Go Red Eagles. Dupla chance para o Sparta Rotterdam. Sparta Rotterdam está invicta 9 jogos, já o Go Red Eagles perdeu 3 dos últimos 5. O Sparta empatou 3 dos últimos jogos, então precisa muito da vitória e eu vou nessa dupla chance. Próximo jogo, Darmstadt contra Braunschweig, 9h30 da manhã na Bundesliga 2. E para mim é jogo de casa, empate anula. Darmstadt é o primeiro, pega o 13º colocado, tá 18 jogos invicto do Darmstadt e o Browns perdeu 3 dos últimos 5. O Darmstadt marcou gol em todos os jogos em casa, muito favorito. 9h30, ST Paulo contra Kaiserslautern, também na Bundesliga 2. Jogo de mais de um gol e meio. O ST Paulo está invicto em casa, o Kaiserslautern é invicto fora de casa. O ST Paulo venceu 2 dos últimos 5 e Kaiserslautern venceu os últimos 5 jogos. Tudo pra gente ver gols nesse jogo. Racing Genk contra Antwerp ou Antwerp, dependendo da casa de aposta, lá na primeira divisão da Bélgica, 9h30 da manhã. Casa empate nulo nesse... Casa dupla chance, perdão. Casa venceu 5 dos seus últimos 6 jogos. Antwerp venceu 3 dos últimos 5 jogos. Favoritismo do time da casa que venceu 11 dos seus 12 jogos jogando em casa. Heerenveen contra Feyenoord, 10h30 da manhã na Holanda. Jogo para mais de um gol e meio. Feyenoord que agora está na segunda colocação, perdeu a liderança para o Azia, mas se vencer ultrapassa, então vai vir com tudo para cima, jogo de gols. Over e meio 8 de 10 de jogo do Heerenveen e 9 de 10 do Feyenoord. Over e meio também, 11 horas da manhã, lá no Paulistão, Água Santa contra Palmeiras. Água Santa que venceu seus últimos 3 jogos, o Palmeiras está invicto no Paulistão. Over e meio 5 de 6 jogos da Água Santa e over e meio em 4 de 6 jogos do Palmeiras. Temos tudo para ver 2 gols nesse jogo. Dá uma olhada na escalação antes, tropa. Lille contra Strasbourg, 11 horas da manhã, jogo de casa, empate anula. Lille que está invicto a 8 jogos em casa contra o Strasbourg, que venceu 2 dos últimos 5 jogos. É o 18º colocado do campeonato, mas para mim não vai dar dentro com o Lille dentro de casa. Reims contra Troyes, casa, empate anula também, 11 horas da manhã também na Ligue 1. Reims que está invicto a 14 jogos contra o Troyes, que não vence a 5 jogos. Então para mim eu vou ficar no casa, empate anula. Tudo para bater tranquilo nesse jogo. O próximo jogo que eu vou trazer para vocês é Leeds contra Manchester United, 11 horas da manhã na Premier League. Jogo de over e meio. Leeds que não vence há 8 jogos e o United que não venceu 3 dos últimos 5. Over e meio 7 de 10 do Leeds, over e meio 9 de 10 do United. Próximo jogo, meio-dia e meia, Suíça, Young Boys contra ST Garen. Primeiro contra segundo colocado do campeonato. Jogo de gols. Young Boys invicto em casa. Garen perdeu 3 dos últimos 5 jogos fora. Over e meio 8 de 10 do Young Boys e over e meio 8 de 10 do Garen. Eredivisie, 2h45, Ajax contra RKC. Ajax tem 2 vitórias, voltou depois de 6 empates seguidos, voltou a vencer 2 jogos. E para mim é casa para vencer. O RKC que perdeu 3 dos últimos 5 jogos fora. Temos tudo para ver o Ajax vencer nesse jogo. Colônia contra Eintracht Frankfurt, 1h30 da tarde na Bundesliga. Colônia que venceu 1 dos seus últimos 5 jogos, enquanto Frankfurt venceu 4 dos últimos 7. Over e meio 8 de 10 partidas do Colônia e over e meio nas últimas 13 partidas do Eintracht Frankfurt. Então para mim é o mercado do jogo. Manchester City contra Aston Villa, para mim é jogo de over e meio. Tudo bem que a vitória do Manchester City é bem cotada, mas eu vou ficar no over e meio. Manchester City que está diretamente relacionado a um montão de investigação sobre fair play financeiro. Fico um pouco preocupado com esse pós-campo, fora do campo, então vou ficar no over e meio. Juventus, mesma casa do Manchester City, Juventus perdeu ponto pra caramba devido a problemas na justiça. Caso empate anula, o Juventus precisa vencer, tá lá embaixo, perdeu muito ponto, precisa retomar as posições que perdeu, então precisa da vitória e a casa empate anula nesse jogo.
Sporting contra Porto, 3 horas, Liga de Portugal, jogão de bola, clássico em Portugal. Sporting que venceu 8 de 9 jogos em casa, enquanto o Porto só perdeu 1 de 10 jogos fora. Temos um jogão, não vai ter jeito. Over 1,5 nos últimos 4 de 5 confrontos seguidos entre eles. Então vou ficar no over 1,5. Aí é Grêmio para vencer, não tem jeito, no Gauchão 4 horas da tarde. Dá uma olhadinha na escalação. Mas pensei que o Grêmio até no reserva tá vencendo, cara. Mas aí se vir titular, aí é coisa de handicap menos 1 asiático pro Grêmio. Grêmio para vencer com mais de 1,5 gols, entendeu? Mas dá uma olhadinha na escalação antes, 3h30 da tarde ali, abre o aplicativo e dá aquela olhada. Napoli contra Cremonese, é Napoli para vencer, Napoli para enfiar o pé na Cremonese. Cremonese que não venceu nenhum jogo no campeonato. E aí venceu 9 de 10 partidas em casa, tem tudo para vencer novamente. O time da Cremonese é muito, muito fraquinho, handicap menos 1 para Napoli também vale a pena. E vamos pro próximo jogo, 5 horas da tarde, Villarreal contra Barcelona. Villarreal que vem de 2 derrotas consecutivas e o Barcelona que venceu 10 dos últimos 11 jogos. Over 1,5, 6 de 10 partidas do Villarreal e over 1,5 do Barcelona, 6 de 10. Escolhi over 1,5 porque nos últimos 10 confrontos entre eles tivemos over 1,5. Marítimo contra Braga. Jogo de Braga, empate anula. Braga vencendo, vai assumir a segunda colocação no campeonato, caso tenha o tropeço do Porto no jogo contra o Sport, até mesmo um empate. Então Braga vai vir para cima, pois precisa da vitória. Braga venceu 8 dos seus últimos 10 jogos. E aí temos Fluminense contra Vasco, para mim é jogo de mais de 1,5 gols. Fluminense que precisa da vitória, venceu 3 de 6 jogos, Vasco a mesma coisa. Over 1,5 até baixo, mas nos jogos do Vasco acontece com bastante frequência. Porém, nos últimos confrontos, em todos tivemos over 1,5. Então eu vou ficar no over 1,5 por ser jogão. E agora casa empate anula no jogo do São Paulo contra o Santos, clássico também, 7 horas da noite, lá no Campeonato Paulista. Santos que vem muito mal das pernas, eu confio muito mais no São Paulo. Também não vou falar confio tanto não, mas eu confio mais no time de São Paulo do que no time de Santos no momento, tá? Então é isso, fica agora com o bilhete, tropa, Racing Genk, dupla chance, Napoli para vencer e Manchester City para vencer. Dá aquela moral, se inscreve aí, ativa o sininho para você não perder nada e, pô, dá aquela moral, vem pro meu grupo gratuito, primeiro comentário fixado. Tamo junto e vamos para cima.